Olá, meninos e meninas. Então, estamos aqui para continuar os nossos estudos de redação. A gente está se baseando no modelo Enem, mas, na verdade, a redação é do texto dissertativo argumentativo, né? A única diferença que a gente tem entre o texto dissertativo e o Enem, especificamente, é na proposta de intervenção, ou seja, é na conclusão, né? Então, o restante todo serve para esse concurso, para o Enem e para qualquer outro concurso, né? E aí a gente está na parte de desenvolvimento, né? Então nós já fizemos a introdução, já estamos desenvolvendo das várias maneiras possíveis, e o que hoje vou trazer para vocês como uma possibilidade também de desenvolvimento é a refutação das ideias em contrário, né? É claro que há várias outras maneiras de a gente desenvolver, mas eu selecionei para vocês 5, que eu acho que são as principais maneiras que vocês têm para desenvolver e que vocês plenamente podem usar, né? O que consiste, então, nessa refutação das ideias em contrário? Né? Claro, se você refuta, é porque a ideia está em contrário, né? Então, você vai refutar a ideia dos outros. Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Bom, muitas vezes, você tem o seu argumento, mas você prefere ouvir o que o outro tem a dizer para depois fazer uma carga no que o outro está dizendo. Ao invés de você defender o seu logo de cara, você primeiro escuta o que o outro está dizendo para depois dizer os problemas do outro. Não acontece isso quando a gente está conversando com alguém, né, e aí o debate está contrário, né, o outro está falando uma coisa da qual você da qual você discorda? Não acontece isso? Você, às vezes, toma essa postura de, não, no primeiro não vou me colocar logo de cara, eu vou ver o que o outro tem a dizer para depois, então, você combater. Isso é a refutação, tá? Então, é exatamente essa técnica, só que a gente vai fazer isso, claro, de maneira escrita, né? Então, olha só, consiste em se basear em um argumento contrário, destacado do senso comum ou de algum autor conhecido, de modo que se possa contestá-lo de modo veemente. É aquela velha história assim, muitos pensam que tal coisa assim. Ou então, fulano de tal, o teórico tal, diz que assim. Mas, e aí você puxa um outro teórico que vai se contrapor àquele, né? Ou se algum artista deu alguma declaração, né? E aí você diz, o artista tal deu tal declaração, né? Num noticiário, mas efetivamente o que acontece é isso. E aí você coloca a sua maneira de pensar. Então, ao invés de você ir direto na defesa da sua opinião, né, você usa o argumento que pode ser um argumento contrário ao seu, para depois combater esse argumento, tá? Então, a refutação das ideias em contrário é isso. É você citar o argumento do outro para depois cair em cima dele, tá? Bom, o nosso tema continua o mesmo, né? Vocês sabem que a gente está fazendo uma redação inteira. Então, né, o caminho agora ainda falando do aumento do índice de mortalidade entre os jovens. O começo, a introdução, eu estou variando, né? Porque a gente tem 2 introduções, então no final das contas a gente vai fazer 2 redações, né? Juntando aí os pedacinhos todos. E então aqui a gente volta para um dos parágrafos iniciais, né? O ser humano, sobretudo jovem, é sempre desafiador do ambiente à sua volta, a fim de demarcar seu espaço no mundo. Então, eu estou contextualizando, pegando uma característica que é do ser humano do ponto de vista filosófico, né? O ser humano é assim, desde que o mundo é mundo, né? Ele precisa demarcar o seu espaço no mundo, então ele desafia, né, o seu ao redor, a fim de demarcar seu espaço no mundo. O aumento no índice de mortalidade entre jovens, aí é o tema, deve-se, talvez, aí agora vem a tese, ao fácil acesso a drogas e armas, numa fase da vida em que a maior preocupação é aproveitar o presente e não pensar o futuro. Bom, o que eu vou fazer agora então? Primeiro vou apresentar um argumento que vai sustentar que o jovem tem mesmo que aproveitar o presente, né? Que é exatamente o contrário daquilo que você quer defender, nesse caso aqui, que ele precisa pensar o futuro, né? É muito comum encontrarmos pessoas dizendo, olha aí o senso comum,
né? Então, eu estou buscando algo que o senso comum diz. É muito comum encontrarmos pessoas dizendo que o jovem precisa experimentar coisas novas, aventurando-se e arriscando-se, pois ainda não tem responsabilidades e os pais podem dar amparo caso algo dê errado. Tem muita gente que diz isso. O jovem tem mesmo que se arriscar, o jovem tem mesmo que quebrar a cara, né? Porque aí qualquer coisa o papai e a mamãe sustentam, o papai e a mamãe dão um amparo, né? Só que não é bem assim. Porque tem coisas que são irreparáveis. O garoto resolve beber a noite inteira, pega o carro do pai, bate, ou então morre, mata alguém. Como é que o pai vai reparar isso? Não tem como. Mas é algo que se diz, as pessoas dizem. Não, o jovem tem que experimentar mesmo. Né? E o problema é que aí experimenta coisas que não devem ser experimentadas, ou numa quantidade, né, acima, porque está experimentando, não sabe, e aí morre numa overdose, enfim. Então, muitas consequências existem. Mas, exatamente, o argumento vai ser, o argumento desse texto vai ser combater esse argumento do senso comum, né, que muitos concordam, que o jovem tem mesmo é que experimentar. Né? Bom, então vamos voltar para fazer o encadeamento. É muito comum encontrarmos pessoas dizendo que o jovem precisa experimentar coisas novas, aventurando-se, arriscando-se, pois ainda não tem responsabilidades e os pais podem dar amparo caso algo dê errado. Aí vem agora a contraposição, que é a refutação das ideias. Se, porém, esse jovem não tiver bom senso e acreditar que é superior a tudo e a todos, facilmente se envolverá em acidentes, combinando velocidade e álcool, por exemplo, que poderão levá-lo à própria morte e à de outros. As aventuras da juventude só viram uma boa história para contar no futuro, alegre e divertida, quando vivida com responsabilidade e consciência. Ou seja, o pobre tem que se aventurar, tem que viver coisas sim, mas sempre com bom senso, com consciência, com responsabilidade, para que depois no futuro você possa dizer, nossa, entrei numa furada, conta para os seus filhos, entrei numa furada uma vez, fui acampar, né, no meio de pedra, tive que pegar barco de noite e remando até lá, mas tudo bem, estava tudo dentro dos conformes, né? Não envolveu uma situação limite de morte, né? Drogas lícitas ou ilícitas, não envolveu violência, nada disso. Então, o jovem se meter em furada é comum. Agora, cuidado com as furadas, né? Porque tem coisas que são irreparáveis. E é exatamente isso que esse argumento aqui está trazendo para o outro argumento do senso comum. Então, está contrapondo. Ele tem que se aventurar? Não, ele tem que se aventurar sim, mas com responsabilidade, né? Com consciência, com bom senso, né? Para que tudo dê certo no final. Tá legal? Até a próxima!